Fala galera, aqui é a Luciana Napp com mais um conteúdo de inglês raiz e hoje livre-se das barreiras para falar inglês fluente. Eu vou falar das 7 barreiras que, olha, eu acho que estão ali no topo da lista, que tem impedido que as pessoas falem inglês, mas melhor ainda, vamos falar de soluções, né? De problema a gente já tá aqui. E ó, para cada barreira eu vou ensinar uma frase em inglês para você. Tá bom? Vamos lá! A número 1 é idade. Ah, gente, como eu ouço pessoas falando, professora, eu já estou... Olha, tem aluno que chega assim, eu já estou com 18 anos, será que eu consigo aprender? Eu já estou com 25. E eu fico pensando, nossa, o que colocaram na cabeça desse pessoal para ter assim uma insistência tão grande com essa questão da idade que não vou aprender porque já passei da fase de alfabetização. Claro, eu não vou negar que uma criança ela aprende com mais naturalidade, com mais facilidade, tá? E se você aprende até os 5 anos de idade, melhor ainda. Mas, gente, com certeza não há essa barreira para você que é adulto. Eu posso te garantir, eu dou aulas há mais de 25 anos, em vários países já dei aula, tá? E isso é uma coisa geral das pessoas acharem, tá? Que existe essa barreira, mas na verdade essa barreira, ela está, ó, aqui na cabeça da gente, ok? De achar que a gente já tá às vezes velho demais para fazer alguma coisa, para aprender alguma coisa. E ó, eu vou te dizer que eu tinha uma aluna, bom, várias. Eu sempre tive alunos de todas as faixas etárias, tá? Eu tinha pai e filho na mesma sala de aula, eu tinha netos e avós no meu curso, mas eu tive uma aluna que entrou aos 69 anos no curso, se formou aos 72, e gente, como era bonito ver ela falar inglês. E ó, eu vou te dizer que ela tinha mais vigor para muitas coisas, muito mais boa vontade, muito mais pique que muito adolescente. Inclusive, todo semestre eu indicava um livro, uma leitura em inglês para os alunos, uma história, né? E ela chegava para mim, enquanto os jovens ficavam, ai, não, vai ter que ler. Ela chegava e falava assim, olha, me indica mais livros para eu ler nesse semestre. Todo semestre ela vinha pedir coisas a mais para ela fazer. E, gente, deixa eu te falar, eu não sei qual é a sua idade, tá? Você tá me vendo, se você tem 20, 30, 40, 50, 60... Mas se você tem essa vontade de falar inglês, vá em frente. Eu mesma aprendi inglês depois de adulta, tá? E o que acontece? Na época que eu queria falar inglês, não tinha essa coisa de internet, tantos materiais disponíveis. E a minha família também não tinha dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, às vezes a gente lidava com falta de comida. Então o que eu fiz? Eu cresci com aquela vontade. Eu falei, um dia eu vou aprender inglês, eu vou para os Estados Unidos, eu vou, enfim, conhecer pessoas de outros países. Só que aí, sabe o que aconteceu? Eu fui crescendo, porque eu não tinha como pagar curso, nem meus pais. E quando eu completei 18 anos, que eu fui ter meu primeiro trabalho mais relevante, porque eu já vendi chup-chup, passe escolar, na minha infância, na minha adolescência, enfim. Mas aí quando eu entrei num trabalho, que eu falei, agora eu vou pagar um curso de inglês, sabe o que me aconteceu? 2 meses depois eu sofri um acidente, que o carro subiu em cima da calçada e me atropelou. E eu com 18 anos pensando, não, agora eu vou deslanchar, eu vou aprender, eu vou pagar o curso. E aí que eu fui para cadeira de rodas. Primeiro eu fiquei na cama, né? E depois eu fiz 2 cirurgias, fui para cadeira de rodas, depois para muletas. E, enfim, e depois tive que me reabilitar, aprender a andar de novo, e aí sim, depois disso, eu creio que eu já tinha feito 19 para 20, é que eu fui começar a aprender inglês. Então, eu posso dizer para você que a idade não importa. Se você quer, vá em frente. E vou te ensinar uma frase sobre isso. Ah, sabe o que eu lembrei? Tem uma poetisa brasileira, se você nunca ouviu falar, vai pesquisar sobre ela, chamada Cora Coralina, e eu admiro a Cora Coralina demais. Eu conheci a filha dela numa feira de literatura em São Paulo uma vez,
E não, acho que era a Feira do Livro. E, gente, a Cora, ela escrevia desde os 14 anos de idade, mas ela só foi publicar o primeiro livro aos 76 anos. Você já imaginou você ter um dom, você ter um talento, alguma coisa que você faz, e você chegou aos 75 anos e não conseguiu ainda mostrar aquele talento, conseguir viver daquele talento, compartilhar aquilo com as pessoas? Pois é, ela foi doceira uma boa parte da vida dela, ela também chegou a vender linguiças e banha, mas chegou uma hora, depois dos 70 anos, ela foi vender livros de porta em porta. E aí o primeiro livro ela lançou aos 76, se transformou num sucesso, ganhou prêmios. Carlos Drummond de Andrade escreveu para ela maravilhado, tem isso na internet, vocês podem ver. Enfim, olha, vá em frente, persiga o seu sonho. E agora vamos ver uma frase aqui. Dá uma olhada nessa frase, que quem falou ela foi o autor de As Crônicas de Nárnia, ok? E a frase diz assim: You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Ou seja, você nunca está velho demais para definir outra meta, estabelecer outra meta ou sonhar um novo sonho. E é isso mesmo, pessoal. A gente tem que acreditar assim mesmo, porque assim é, e se a gente crer, assim será. Então, vamos repetir essa frase? Vamos repetir, vamos praticar aí o inglês. Então, vamos lá. Repeat. You are never too old. Very good. To set another goal or to dream a new dream. Depois você volta esse vídeo e vai falar essa frase toda, tá bom? Você vai treinar, ok? Vamos para a barreira número 2. E olha, algumas das barreiras a gente pode chamar até de desculpa, tá? A desculpa número 2 ou a barreira número 2, algumas sim, outras não, ok? Mas a barreira número 2 é: não consigo aprender inglês. E olha, gente, eu não tô falando de... Tem pessoas que às vezes se acham incapazes de aprender qualquer coisa nova, tá? Mas na maioria das vezes o que eu vejo, eu tenho pessoas em sala de aula, né? Eu tinha pessoas em sala de aula, né? Antigamente meu curso era presencial, agora é um curso online. Aliás, logo logo vou abrir turma com o meu curso, viu, galera? O pessoal tem me perguntado bastante, é que eu não abro quase turma, porque eu faço um acompanhamento, eu ali com o aluno. Tem aulas gravadas e aulas ao vivo comigo, tá? Mas logo logo eu mando informação para vocês. Mas olha só, eu vi muita gente que você via com muitos talentos, pessoa que desenhava, que cantava, tocava instrumentos, tinha uma profissão, era muito bom naquilo que fazia, mas na hora do inglês falava: não, eu não consigo aprender inglês, tá? Então, quando a pessoa coloca isso para si, realmente ela acaba que você mesmo cria essa barreira para você. As pessoas me perguntam: vem cá, aprender inglês é fácil, é difícil? Como é que é? Bom, eu posso te dizer que aprender português é mais difícil, espanhol, muito embora, vocês já repararam que o brasileiro já vai falando espanhol, metendo lá a boca, vamos dizer assim, né, quando chega num país de língua latina, né, de espanhol, porque acho que é muito parecido com o português, mas na verdade, gramaticalmente, essas línguas como português, espanhol, francês, alemão, elas têm uma estrutura muito mais difícil. Agora, eu vou falar: não, aprender inglês é super fácil, você faz com o pé nas costas. Não, não é. Mas é como uma receita de bolo. Se você fizer o passo a passo e não desistir, aí é que tá. Existe um passo a passo, né? Você pega uma metodologia, você separa aí os seus dias de estudo, né? Quantas horas você vai fazer por dia, quantos dias na semana. E se você pegar aquilo com afinco, com consistência, gente, não tem coisa que você não vai conseguir aprender, tá? E a próxima frase, olha só, tem uma coisa interessante, eu ia até trazer aqui, mas eu acabei... eu ouvi uma pessoa falar assim, quando você tentar uma coisa
e não conseguir, você pega um copo e você põe um grãozinho de arroz ali. E aí você continua estudando e você continua tentando. Aí você errou, você põe um grãozinho de arroz ali. E você continua estudando e você continua tentando. Eu te garanto que quando encher aquele copo, você já vai estar expert naquilo que você está estudando e se empenhando em fazer. E realmente, pessoal, isso é uma coisa assim, claro, né? Você vai pensar que você não vai encher o copo ali literalmente, mas se você pensar, né, que se você errou, você esqueceu uma palavra, você não entendeu o que um gringo falou, você continua, você tenta novamente, uma hora você consegue. E a frase que eu trouxe aqui fala o seguinte, vou projetar aí para vocês verem. Olha isso, ó. The key to success is consistency. A chave do sucesso é a consistência. E olha, gente, de verdade é verdade. É interessante porque uma vez eu ouvi alguém falar que foi levantar a biografia do Pelé, tá? E viu que todas as fotos que ele conseguiu ter acesso, do Pelé pequeno, do Pelé já adolescente, ele sempre estava com a bola com ele, tá? E a gente vê assim que realmente, pessoal, a consistência, o praticar, o insistir é a chave. Não é assim, o fulano tem mais QI que eu, tem mais condições que eu. Não, realmente a persistência. Então, vamos repetir essa frase? Vamos lá. The key to success, repeat. The key to success, very good, is consistency. Very good. E depois você pratica essa frase toda, tá bom? E aí, se você vê que uma das frases aí, de alguma das barreiras que eu falei aqui, né, que eu tô falando, é legal para você, de repente, decorar, ter aí escrita na tua cabeceira, para você lembrar sobre ela e praticar o inglês, aí fica uma dica, tá bom? Vamos lá. E outra coisa, viu? Você que não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, tanto no YouTube quanto nas minhas mídias sociais, o Insta, o Face, tá bom? E já deixa o seu like no vídeo. Vamos lá, e a próxima barreira é medo. Gente, o medo é uma coisa que paralisa a gente e nós sabemos muito bem disso, porque eu tenho medo de várias coisas e sei que você também tem. Agora, o medo é uma coisa boa se for para te preservar de algo, né? Por exemplo, eu não vou ficar pendurada numa janela do 5º andar, tá? Por quê? Porque eu posso cair. Então, esse medo é uma coisa que me preserva. Agora, o medo que te paralisa, esse é importante que você enfrente. E, gente, dentro da questão do aprender inglês, tem diversos medos. O medo de errar, o medo de passar ridículo, o medo de tirarem sarro da cara da gente. O medo de falar em público, tá? O medo de falar com pessoas de outras culturas e outros países e outras línguas. Enfim, tem uma série de medos que entra, né, nessa questão. Mas acontece que o medo de errar e o medo de tirarem sarro é uma coisa assim que paralisa muitas pessoas. Eu vejo muitas pessoas chegando com muita vontade, com muito potencial, com muita garra, e aí na hora que tem que abrir a boca, a pessoa, não, aí já é demais. Eu sempre falo para os alunos, olha, porque olha, no meu curso a pessoa desde o primeiro dia tem que falar inglês, tá? Não que fale tudo em inglês, mas já tem práticas de inglês. E aí eu sempre falei para os alunos assim, fazia uma pergunta, ela já estava apta a responder, já tinha aprendido, e falava, tô com vergonha, tô com medo. Ela falou assim, olha pra cima, tem algum buraco aí? Vai cair algum bujão de gás na tua cabeça? Não, não vai te acontecer nada. Aliás, quando a gente erra alguma coisa, geralmente a gente fica com aquilo na cabeça e nunca mais erra. A gente aprende, sabe? Fica fixado. E é interessante o que esse medo faz, porque olha só, já teve situações, tipo assim, na minha sala de aula, que se eu falasse assim pra você, ó, sem falar uma palavra, né, te oferecesse essa caneta,
fizesse assim, tipo, pega a caneta. Aí eu desenhasse, tô com um papel aqui, ó. Aí eu vou desenhar um negócio aqui, eu vou te dar um exemplo sobre essa questão do medo, tá? Aí eu desenhasse isso daqui e fizesse assim, ó. Provavelmente você entendeu que eu tô te chamando pra jogar o jogo da velha, né? Você tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Eu fiz assim, ó. Pega a caneta, ó. Eu sou o X, você é a bolinha aqui. Vamos jogar jogo da velha comigo? Tá, sem falar uma palavra, eu poderia te convidar para jogar esse jogo comigo. Tá. E aí, em algumas pessoas, quando eu entrava na classe e falava em inglês que nós íamos jogar um jogo chamado Tic-Tac-Toe, e eu desenhava o jogo da velha, e eu falava assim, olha, vocês vão ser o X, eu vou ser essa bolinha, tá bom? E nós vamos jogar juntos o jogo. Tinha um aluno que olhava assim, ai, gente, não entendi nada, como assim? E aí, gente, eu demonstrava isso que eu demonstrei para vocês, que eu não sei se vocês viram direito a folha, se deu para ver o que eu tinha desenhado, mas eu demonstrava que sem, né, inclusive eu tirava uma pessoa da sala de aula, eu tirava uma pessoa, uma ou duas da sala de aula, tá? E aí eu explicava em inglês, aí tinha sempre um ou outro que, ai meu Deus, socorro, o que ela tá falando, né? Que era logo no início do curso. E aí eu chamava, esses 2 ou 3 estavam lá fora, e com gestos, eu falava, tipo, vem aqui, ó. Eu com gestos, eu explicava, eu dava a caneta e começava a jogar com as pessoas na lousa. Eu falava, tá vendo? Eu não falei uma palavra para essas pessoas. Só com o gesto elas entenderam o que eu queria. E aqui eu estou falando com gestos e com palavras. E alguns de vocês estão se bloqueando pelo medo, tá? Então, gente, o medo realmente é paralisante e só tem um jeito, você enfrentar. Porque olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você enfrentar esse medo, você vê um gringo, tiver alguma situação que você tiver que falar alguma coisa em inglês, se caso você errar alguma coisa, aquilo vai ficar como aprendizado para você. E no que você acertar, no que você conseguir se comunicar, você vai se sentir tão bem que você vai pensar, por que eu não fiz isso antes? Tá bom? Então, ó, enfrenta esse medo, porque esse medo todo mundo tem. Não pensa não, que às vezes quando você vai conversar com alguém de outro idioma, ela também não tá com medo. Às vezes ela tá com medo também. Ai, será que eu vou entender a pessoa? Será que a pessoa vai me entender? Tá bom? E a frase é, olha que legal essa frase aí, ó. Thinking will not overcome fear, but action will. Olha só, o pensamento, tá? Não vai superar o medo, mas a ação vai, ok? É claro que começa você vai determinar, não, eu vou lá, mas só o eu vou lá não vai fazer você superar esse medo. É o ir que vai fazer você superar essa barreira. Let's repeat. Vamos repetir então? Olha lá. Thinking will not. Very good. Overcome fear. Very good. But action will. Very good. Very good. Vamos lá, e a quarta barreira é dinheiro. Gente, eu sei que o mundo todo está passando por uma fase complicada, né? Em questão de saúde pública, enfim, tudo que está acontecendo é que eu não posso ficar falando o nome, mas tem afetado as pessoas economicamente, tá? Então, é claro que o dinheiro, ele pode ser uma barreira, sim, ele é uma barreira para que você deixe de fazer muitas coisas, tá? Mas, eu vou dizer uma coisa para você.
Eu já contei minha história aqui no começo, que eu não conseguia aprender inglês quando eu era criança, não consegui, não tinha internet, não tem hoje, né? Passei minha adolescência e só quando eu fui ter meu primeiro trabalho de relevância é que eu fui conseguir pagar o curso de inglês. Mas, deixa eu te falar, eu paguei o curso também não foi com assim sobra não, eu vendia vale-refeição, eu ficava com fome, foi uma coisa assim muito, né, vamos dizer assim, pesada para mim, foi complicado, mas os frutos que eu colhi, eu posso dizer que eles são infinitamente maiores do que todo o meu esforço. Claro, eu não vou minimizar meu esforço, sabe, subestimar meu esforço, foi grande, tá, mas eu colhi e colho e colherei frutos de ter aprendido inglês, colho ainda hoje e sei que colherei, entende? E agora eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. A frase que eu vou falar, ela tem a ver com oportunidade, ok? E eu vou falar para vocês que nada é mais caro. Essa é a frase que eu vou falar em inglês para vocês, já estou falando em português. Nada é mais caro do que uma oportunidade perdida. E vou te dizer que nesses mais de 25 anos dando aula, eu atendia pessoas ali que queriam falar comigo no meu curso presencial e a história se repetia sempre. As pessoas, olha, eu preciso fazer inglês, eu preciso aprender rápido, porque eu já perdi uma oportunidade. Outros falavam, já perdi 2 oportunidades. Teve uma pessoa que chegou e falou, eu perdi 3 oportunidades. Deu vontade de falar, mas vem cá, você perdeu a primeira oportunidade, uma que seria legal nem ter perdido, né? Já tá pronta, né, para oportunidade. Porque dizem que a sorte, eu gosto dessa frase, a sorte é o encontro da oportunidade com o preparo, quando você está preparado. Então, se alguém chega e fala assim, olha, surgiu uma oportunidade assim, você quer? Aí você fala, opa, tô dentro, tá? Ou às vezes um emprego que você poderia ir para uma entrevista, alguma coisa, mandar um currículo, que se encaixa perfeitamente no teu perfil, mas que tenha que falar inglês. E, gente, deu vontade de falar para aquela pessoa, poxa vida, você perdeu a primeira oportunidade, já não correu atrás, perdeu a segunda, não correu atrás, perdeu a terceira, será que você vai ter a quarta? Mas, claro, eu não falei isso porque eu acho que, né, a vida ela é feita de oportunidades. Não são oportunidades iguais, mas sempre você vai ter alguma oportunidade. Ou se você não tiver, faça essas oportunidades, tá? Porque é claro que tem uns que tem mais QI, né, o que indica, aquelas coisas, mas se você for uma pessoa, né, que tem um inglês fluente, que tem aquele currículo que uma empresa precisa, com certeza, tendo QI ou não QI, você consegue essa oportunidade, tá? Então, gente, pensa sobre isso. Uma vez eu tava indo com meu marido visitar meus avós, já faz anos, viu? Meus avós já faleceram, e eu estava a caminho ali pro lado de Campinas, eles moravam, e eu morava em Santos. Hoje eu moro na Europa, mas na época eu morava em Santos, né? E aí toca o telefone e uma pessoa começou a conversar, falar comigo, alguém deu meu telefone para ela, e aí eu pedi pro meu marido, encosta o carro, por favor, porque tá difícil ouvir. Ele encostou o carro e a pessoa falando, olha, por favor, me ajuda, eu vou ter, isso eu acho que era uma segunda ou terça-feira, e ela falou assim, eu vou ter uma entrevista de trabalho muito importante na quinta-feira, tipo, era 2 dias depois, e eu preciso passar no inglês. Eu falei, mas vem cá, você já fala inglês? Não, eu não falo praticamente nada. Aí eu falei assim, olha, eu poderia até pegar o seu dinheiro, cobrar caro, sabe? Mas eu ia estar te enganando. O que eu não posso fazer você falar em inglês em 2 dias. Eu poderia, por exemplo, se você já tem o inglês, a gente marcar 1, 2 horas para repassar perguntas sobre entrevista de trabalho, eu corrigir algum erro que você, né, alguma dúvida tua. Agora, fazer você falar inglês, querida, eu sinto muito, sabe? Então, gente, não perca oportunidades. E mais do que isso, faça as oportunidades na tua vida, tá bom? Então, a frase, eu já falei em português, nada é mais caro do que uma oportunidade perdida. E agora vamos ver como é que é essa frase.
E agora vamos ver essa frase no inglês, ok? Nothing is more expensive than a missed opportunity. Ok? Vamos repetir? Nothing is more expensive than a missed opportunity. Very good! Bom, e a quinta barreira é baixa autoestima. Pessoal, alguém pode estar falando assim, mas vem cá, o que isso tem a ver com inglês, hein? Inglês é um idioma, o que tem a ver com a baixa autoestima? Isso envolve alguma coisa? Pessoal, tem tudo a ver. Porque falar um idioma, o que é falar um idioma? Primeiro que é a comunicação, é você se comunicar, tá? Então você chega diante de alguém, ou a comunicação é falada, né? Você falando com alguém, ou ela é escrita, tá? Ou você está lendo alguma coisa, ou ouvindo, enfim. Mas a comunicação você chega e você tem que comunicar algo e fazer com que a pessoa entenda o que você está comunicando. É isso, tá? Agora, claro, aí depois você trabalha a tua pronúncia, deixa aquela comunicação bonita, mas a princípio você aprender um novo idioma é você aprender a se comunicar, tá? Agora, junto com isso, você leva o quê? Os seus sentimentos. Você leva tudo, sabe? Tudo com você. Você não separa você da sua boca falando. Você tá junto ali. Você é você. Integralmente ali. Entende? Então, assim, muitas vezes eu sentia, a gente começa a ter esse feeling, né? Sabe? De que um aluno estava ali na sala de aula e às vezes ele estava com uma dificuldade de entender alguma coisa, mas não era isso. A pessoa tinha chegado chateada, triste, algum problema, alguma coisa estava, sabe, assolando aquela pessoa. Então, assim, a baixa autoestima, ela é uma barreira. Porque, assim, existem pessoas que elas colocam na cabeça delas que, não, eu não aprendo, eu não presto para isso, eu não sou inteligente o suficiente, eu mal falo português, entende? A gente não sabe, algumas pessoas crescem num entorno onde elas ouvem isso, tá? Oh, mas você mal fala português, você quer aprender inglês, rapaz? Toma vergonha aí, vai aprender nada. Isso acontece, sabe? Ou às vezes a pessoa se compara. Hoje a gente está na era da internet, do digital, onde a gente entra num Insta, num Face, no YouTube, e o que acontece? Aí você vê uma pessoa falando inglês lindamente, você vê o outro assim com um carrão, você vê aquela mulher magérrima, bem arrumada, aquele cara musculoso, e a gente começa a se comparar. Gente, por mais que você não seja encanado, uma comparação ou outra você acaba fazendo, e isso é prejudicial. Isso é prejudicial, como se não bastasse o nosso entorno, que muitas vezes diz que você não vai conseguir, ainda você tem uma tela que você vai lá e vê pessoas que você acha que estão acima, sabe, do seu alcance, fazendo coisas que você fala, mas isso é porque esse cara tá falando, porque ele pode, porque olha, ele nasceu rico, porque ele foi para os Estados Unidos pequeno, e a gente começa, e a nossa A nossa autoestima, vai lá para baixo, tá? Então, eu me emociono de falar isso, porque eu cresci ouvindo que eu não ia. Tinha uma pessoa da minha família que falava que eu não ia, que a gente não ia chegar longe, que a gente não ia, e só nos diminuía. Mas eu resolvi ser teimosa e tinha uma frase que eu sempre falo, que é: minha vingança foi vencer. E essa vingança não é uma vingança de pessoas, é de circunstâncias. Eu pensava assim, não tenho dinheiro, pois eu vou me vingar dessa situação e eu vou conseguir trabalhar, eu vou pagar o meu curso de inglês, eu vou vencer, eu vou me vingar vencendo essa situação. Mais uma vez estou te dizendo, essa frase eu falava para vingança de circunstâncias, não de pessoas.
Então eu queria dizer que você que está me vendo, eu não sei, sabe, a sua situação, mas você é uma pessoa preciosa. Você é precioso, preciosa, com capacidades que nem você consegue imaginar. Sabe? Nós somos dotados de uma inteligência que a gente não usa quase nada dela. A gente não usa. E eu posso dizer para você que você tem capacidade para aprender, que você é precioso, preciosa, tá? Que se eu conseguir aprender, você consegue, ok? E muito daquilo que você vê em Facebook, em YouTube, é muita sonho, assim, muita invenção, muita coisa que, sabe, não dá para competir com aquilo, não é realidade. Mas eu digo que na realidade você é dotado de uma capacidade de aprendizado, você é uma pessoa única, sabe? Você tem valor. Não deixa ninguém dizer o que você pode ou não fazer. Você é o único limitador de você mesmo. A frase que eu vou dizer aqui para te ensinar é o seguinte. Eu vou falar em português, tá? E depois eu vou ensinar vou ensinar para você ela em inglês. Fala assim, ó. Vai em frente. Me subestima. Você não será o primeiro. Você não será o último. Mas você estará errado. Ah, gente, essa frase é maravilhosa, porque olha, lembre-se que nem sempre é por maldade que as pessoas subestimam a gente. Às vezes é por medo, às vezes é por autodefesa. Tem pessoas também que não querem que a gente desponte, porque elas querem que a gente fique na mesmice junto com elas, tá? Mas se você indo para algum lugar, você pode tentar levar essas pessoas, claro, se elas quiserem, né? Ok? Vamos repetir essa frase? Vamos lá. Go ahead. Underestimate me. Very good. You won't be the first. Very good aí, tá vendo? Tá saindo. You won't be the last. Very good. But you will be wrong. Very good, very good. Bom, agora a sexta barreira, às vezes é uma experiência negativa com o aprendizado. Gente, talvez muitos de vocês não fizeram nunca um curso de inglês, um curso mesmo, sabe? Mas tiveram inglês na escola. E aquele inglês, às vezes, traumatiza as pessoas. Meu marido contou a história que ele teve. Gente, ele não queria aprender inglês de jeito nenhum. Ele tinha raiva de inglês. E eu, quando a gente se casou, eu comecei a dar aula, né? E aí eu falava, eu te ensino inglês, vamos aprender inglês, vamos lá. E ele falava, não, eu não quero aprender. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo, tem um vídeo que chama, acho que é de servente de pedreiro a empresário. Que ele conta a história dele. Vale a pena ver, tá no YouTube. Tá bom, no Face também tem e no Insta também tem. Mas, gente, a experiência negativa que ele teve foi o seguinte, quando ele estava na quarta série, antigamente tinha aquele negócio de fazer fila antes, no pátio das escolas, para depois entrando em fila para as classes. E ele estava distraído, ele falou que ele estava assim distraído. E ele saiu da fila, ele ficou para cá da fila. E uma professora veio, pegou pela orelha dele assim e falou, fica na fila. E tirou sangue da orelha dele, tirou sangue. No ano seguinte, que ele passou para a quinta série, né, que você tem aquelas divisões de monte de matéria, a professora de inglês, adivinha quem é? Exatamente. Era a professora que tirou sangue da orelha dele. E aí, o que aconteceu? Ele pegou raiva de inglês. Tudo que ela falava ali, eu acho que ele nem entrava por ele e saia pela outra. Porque tudo que ele conseguia ver é o quê? E lembrar era do sangue que ela arrancou da orelha dele. Então, assim,
Não vou te dizer, talvez você não tenha tido essa experiência ruim da professora arrancar sangue da tua orelha, mas muitas vezes quando você entra, você tem uma experiência de você ter inglês na escola, onde você aprende da quinta à oitava série, verbo to be, e acaba não aprendendo, é uma coisa maçante, isso a pessoa acaba realmente levando como uma experiência negativa para o idioma, achando que qualquer curso, qualquer aprendizado do idioma vai ser daquele jeito e acaba que atrapalha, tá? Então, assim, eu tenho uma experiência assim, de sala de aula onde muitos dos alunos, eu já falei aqui que eu já não tenho mais meu curso presencial, hoje em dia meu curso é online, mas os alunos entravam em sala de aula, eu já logo perguntava, quem não gosta de inglês aqui? Muita gente levantava a mão. Eu falava, e quem detesta inglês? E tinha às vezes um que levantava a mão. E aí eu falava com toda certeza, daqui a algumas aulas você vai ter mudado de ideia. E tinha gente que falava assim, duvido. Lá bem assim, principalmente os adolescentes, né? Os adultos ainda ficavam mais assim, pensava assim, duvido, mas não falava. Os adolescentes, duvido. Tá? Então, isso atrapalha mesmo, tá? Você achar que o aprendizado é chato, que vai ficar patinando daquele to be e você não vai aprender nada, tá bom? E a frase que eu vou ensinar junto com essa fala o seguinte, tá? E também, gente, tem as pessoas que às vezes entram num curso, aí desiste, aí entra em outro, aí desiste, e aí fica com aquela coisa, né? Não, nunca vou conseguir aprender, tá? Então a frase diz o seguinte, ó: se você vê a vida como uma experiência de aprendizado, você pode mudar qualquer negativo em positivo, tá? Então é aquela coisa, eu fui ali, fui falar, errei a palavra. Não, mas espera lá, agora eu não vou errar mais. Porque eu já, fixei aquilo, fiquei tão assim, ai meu Deus, errei que eu fixei, agora eu não erro mais. Então vamos falar isso, pessoal? Vamos falar? Vamos lá. Repeat. If you see life as a learning experience, very good. You can turn any negative into a positive. Very good. Ok? E depois, como eu já falei, você pode pegar essas frases aí, algumas que você gostar mais, colocar escrita aí, põe em cima da sua mesa, na sua cabeceira e de repente tentar memorizar, tá bom? Vamos pro próximo tópico agora. Aliás, é o próximo e último tópico, né? Acho que a última barreira, que também a gente pode chamar de desculpa, como eu comentei, a 7ª barreira é tempo. Nossa, gente, o que eu ouço de gente falar, eu não tenho tempo para aprender, ou entra em algum curso e fala, mas eu não tenho tempo de estudar. E olha, é engraçado, porque eu lembro que quando eu falava para os alunos fazerem alguma coisa, fazerem um projeto em inglês, ou ler um livro em inglês, ou eu perguntava, fizeram a lição, ou eu perguntava, e aí, estão estudando? Aí tinha gente que falava, ai professora, eu não tenho tempo. Aí eu falava, o que você faz na meia-noite às 6? Aí a classe caía na risada, professora, mas aí, né? Aí eu tenho que dormir também, né? Que eu sou gente. O pessoal falava, E aí eu contava algumas experiências que eu tive de uma das minhas graduações, né, durante 9 meses mais ou menos, eu já era casada, tudo. Aliás, pessoal, tudo que eu fui fazer na minha vida foi mais tardio, tá? Eu aprendi inglês já adulta, fui me formar já um pouco mais velha, fui fazer minhas pós, mestrado, enfim. Mas teve uma graduação que eu fiz 18 trabalhos que eu tinha que fazer em 9 meses. E, gente, eu chegava da escola, né, que eu era coordenadora e dava aula, enfim, fazia toda, né, a coordenação. Chegava da escola, aí jantava, fazia o que tinha que fazer, dava boa noite pro meu marido e depois das 11 até mais ou menos 5 e pouco, 6 da manhã, eu fazia os meus trabalhos. E eu começava a ouvir barulho de ônibus, os ônibus começando a circular, barulho de pássaro cantar, o sol nascendo, isso durante meses. Claro, gente, aquilo lá eu realmente não tinha tempo mesmo. Eu trabalhava o dia todo,
manhã, tarde e noite na escola. E aí eu dormia umas 5h30, 6 da manhã. Aí naquela época eu não tinha pego turma de manhã. Aí eu dormia, quando eram umas 10 horas da manhã eu ia para a escola e aí eu ficava até tipo 10 da noite, tá? É uma coisa assim que não é saudável fazer, tá? Era um curso puxado, mas se fosse o meu curso de inglês não precisaria tanto. De repente eu ia o quê? Das 11 à meia-noite, eu poderia estudar? Ou levantar 1 hora mais cedo? Estudar, sei lá, se eu tivesse que levantar às 7, levantar às 6, tá? Então, gente, tempo é uma coisa que... Aliás, eu acho que a gente gasta muito tempo, às vezes, no celular, na internet, assim, né? E talvez se você... Parece que tem um app agora, um aplicativo, que você coloca no celular e ele te mostra quanto tempo você ficou gastando no celular. E tem pessoas que eu já ouvi falar que falam assim, nossa, eu não imaginava que eu pego um pouquinho ali, respondo mensagem, tal, quando vai ver dá 2, 3, 4 horas num dia. Tá bom? Eu não estou dizendo que você não vai ter o seu prazer ali de mexer no celular, de falar com as pessoas, mas a frase que eu trouxe aqui em inglês para vocês, que é a 7ª frase, e essa frase fala o seguinte, ó: falta de tempo é, na verdade, falta de prioridades. E realmente, gente, por mais que a gente seja ocupado, eu tenho certeza assim, se realmente você quer falar inglês, se realmente você vê que isso vai mudar a sua vida, que eu tenho certeza que vai. Então, você tem que priorizar algum momento e tirar algum momento do seu dia para você fazer desse seu sonho realidade. Ok? Aliás, deixa eu comentar uma coisa. Por eu ter feito tanto isso, de eu insistir no inglês, de eu estudar, enfim, hoje eu tenho mais tempo do que na época que eu queria aprender. Então, talvez o aprender inglês seja um motivo para você, se você falar eu não tenho tempo, talvez seja um motivo para que você aprenda. Para de repente você ir para uma rotina de trabalho melhor, você poder ganhar mais e não ter que fazer às vezes tantas horas extras, tá bom? Mas vamos lá, vamos repetir a frase, ok? Lack of time, very good, is actually lack of priorities. Very good, very good. Então, como eu já falei, meu conselho é que você pegue algumas dessas frases, foram 7, das 7 barreiras com suas soluções para você falar inglês fluente. Pega algumas que você gostou, ou todas elas, repete as frases novamente, de repente escreve no papelzinho, coloca ali no lugar que você possa ver. E olha, não deixa de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal. E nas minhas mídias sociais, eu estou no Insta, no Face, no YouTube. Todos levam meu nome, Luciana Napp. Te agradeço por me acompanhar até aqui e vejo você no próximo vídeo. Bye! See ya!